Shalem, aleluia. Muito bem, estamos aqui com mais um capítulo, né? Estamos na parte nona, parte número 9, estudo sobre as raça Brasil, sobre toda a raça humana e criação. Estamos falando sobre a consciência e regeneração de toda a raça humana. Shalem a todos, quer dizer salvação eterna a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Wallace Carvalho, sou conhecido nas redes sociais como Yausha Wallace Yau. Pode me chamar de Wallace Yau. E desejo a todos que sejam todos abençoados, sempre abençoados, em nome de Yau, eterno Criador soberano. Muito bem. Estamos aqui com essa fotozinha aqui, né? Supostamente é onde nós habitamos. E mostramos aqui que toda a nossa orla do Amazonas é cercado e trilhados por rios, certo? Muito bem. É importante que todos nós chegamos a este conhecimento e entendimento da restauração e regeneração da raça humana, tá? Essa é a nona parte do estudo sobre esta compreensão. E nós temos aqui nos acompanhando, estamos apresentando nossos queridos ilustres, né, que tiveram essa ideia genial. Claro que se entrar em contato com o nosso querido aqui, é o Eustáquio, que é o apresentador do programa Vida Inteligente, você pode adquirir esses vídeos originais, tá, com ele, assim também como o contato de Jorge Ouro. Como eu falei que nós íamos continuar de onde nós paramos, nós estamos aqui agora para continuar exatamente de onde nós paramos, com a regeneração da consciência humana. Todos os seres humanos tiver essa consciência, com certeza ele vai ter uma regeneração. Ele vai conseguir transformar, mudar e fazer a coisa acontecer em sua volta, né? Vamos dar início, não vamos perder muito tempo. Vamos ver se a gente faz novamente mais um vídeo de 30 minutos a 45 minutos. Esses vídeos estão sendo postados no canal YouTube do Conhecereis a Verdade vos libertará, assim como também no Facebook e no WhatsApp, que é Universidade Yausha. No Facebook nós estamos postando lá e conforme o que ele fala aqui, os links, né, nos estudos, a gente também compartilha lá para você ver os links de estudos relacionados dentro do assunto que ele está falando dentro. Claro que quando ele estiver falando eu vou dar algumas pausas e se puder eu vou colocar alguns trechos de vídeo para você entender e ver alguma coisa referente ao que ele está falando, tá bom? Então desejo a todos que todos sejam sempre abençoados e que estejam sempre assim nesta comunhão com o Rua Yau. Aleluia. Vamos em frente aqui, ok? O conteúdo, a tônica do ciclo, né, o conteúdo do presente e do futuro, que hoje não é dado nem aos adeptos terem acesso, sim, certo? E fica guardado em um lugar reservado, ele foi todo escrito em brasileiro. Ah, meu Deus do céu. Todo, da primeira à última linha, escrito não é em português, em brasileiro. Muito bem. Conforme nós paramos aqui, nós estamos falando da língua da raça Brasil. Então muitas pessoas falam
não sei por que fala isso, porque não pesquisa, porque acredita em tudo que falam. Falam que nós falamos a língua portuguesa, mas como eu já falei que estudamos e pesquisamos e não se formamos, né? Mas não falamos a língua de Portugal. Então por que língua portuguesa? Se aqui não é Portugal, aqui é Brasil. Então nós temos sim a nossa própria língua, aonde somos cercados por continentes, por países espanhóis que falam outro idioma, falam outro dialeto, mas não falam Brasil. Só nós falamos essa língua brasileira, que é a língua Nenengatu, que é a língua do futuro, a língua do bom segmento, é a língua aonde foi sempre escrita e pronunciada desta forma. Preste atenção no estudo. Deus do céu. Sim, e eu sei, quer dizer assim, é não, verdade. Eu sei. É verdade. Quando os seus olhinhos brilham, não, não é. Não, podia brilhar, já podia conheço, enganar, mas não é. E por falar nisso, só para a turma ser... Até suei aqui, ó. Me diz uma coisa, qual é a língua mais parecida com agartino? Daqui da superfície, qual é a língua mais parecida com agartino? Se pressupõe que eu saiba alguma coisa de se agartino. pressupõe e responde pressupondo, responde pressupondo, qual é a mais parecida? É que é interessante, assim, porque eu tenho algumas, algumas frases agartinas, tudo, e eu acho interessante que é assim, então. Então a gente pensa que parece tipo latim, alguma coisa assim, não sei. Não, é um pouco diferente. Dizem, né? Assim. Dizem. Então é assim. Então você tem os idiomas ocidentais, né? Aí você tem os idiomas orientais e você considera como o idioma mais antigo, né? O que seria o sânscrito, que foi o idioma no qual foi dado o conhecimento quando Manu criou a raça semita, a raça ário-semita, né? Que seria até mais lógico, né? Que o sânscrito fosse 1 milhão de anos mais parecido com a linguagem 1 milhão de anos falasse. mais ou menos. Só que antes disso tem a linguagem atlante, né? Sim. E o fenício deriva da linguagem atlante. Então o fenício misturado com o hindu seria o pai e mãe das próprias línguas faladas hoje, né? E aí, então, Blavatsky, quando escreveu Doutrina Secreta e a Teosofia, eles citam que o idioma mais antigo que existe, que é chamado de idioma, ou a língua dos deuses, é o Senzar. Senzar, S-E-N-Z-A-R, né? S-E-N-Z-A-R, procura aí, Isso, anota aí para procurar. E é em Senzar que está escrito o livro do Kyuté. Sim, o Kyuté eu já li. Guardado no Tibete, Isso. né? Não, nunca veio para o Ocidente, porque assim. Sim, mas eu já li a respeito do Kyuté. Comentários do Kyuté geraram as instâncias do Dzyan, comentários das instâncias do Dzyan subsidiaram Blavatsky toda a teosofia para mudar o conhecimento humano, para se ter uma ideia do que seria o Kyuté. O Kyuté é escrito em folhas petrificadas, né? E guardados até hoje. de Moisés, né? Isso é uma coisa muito interessante, a gente pode falar outro dia. Porque, outro dia. Porque tem a ver isso aí, a forma como é escrito na pedra. Nós já falamos quando nós falamos dos 10 mandamentos agartinos e os 10 mandamentos tem a ver com o fogo e a forma como o fogo se manifesta, como é que escreveu na pedra. Nós podemos voltar ao tema. Só que a pedra tem a ver com a própria pedra cúbica e a pedra filosofal, que são os dois opostos da evolução. Bom, voltando então ao livro do Kyuté. Depois vamos voltar para a Badesia. Vamos voltar para a Badesia, senão a gente não vai conseguir chegar no hoje, já passou meia hora. Você viu só, tá vendo? Então assim, o Kyuté, então, ele é guardado ainda hoje em determinados locais no Tibete, né? E de tempos em tempos ele é movido de um local para o outro, né? Preservado pelos mesmos lamas, esse tipo de coisa assim. Só que daí, antes do Senzar, né? Tem uma outra linguagem que é chamada, que é o Vatan. Vatan, também já pesquisei. Encontrou? Encontrei. Vatan é chamada a língua dos pássaros. Sim. E o domínio do Vatan te dá o domínio para conversar com qualquer ser existente. Sim, mas só encontrei informação, porque eu não encontrei alfabeto, não encontrei nada. Pois é. Infelizmente, né? Não, talvez felizmente, né? Mas está aí falando Vatan hoje, era a ordem natural mas das tudo coisas, bem, né? mas eu sei que tem gente que fala, e aí eu ia encontrar. Tem gente ainda que sabe. Mas a linguagem agartina, né? Ela, assim, são um conjunto de letras que se movem, né?
E na medida em que a letra se move, ela emite um som, então a escrita fala contigo. Vamos voltar para o Badesi. Só de uma outra informação, então. Aí assim, já, meu Deus, eu imagino, eu sei. E, por exemplo, quando se escreve uma letra em agatino, também dizem, né? E quando se escreve a letra seguinte, aí as duas letras se unem formando uma forma geométrica. Então, às vezes, você olha numa inscrição rupestre, o que dita rupestre, né? Um símbolo que não tem nada a ver, é porque as letras elas se unem por conta dos sons, né? E aí, quando você vai falar o agatino, ele sai assim, daquele jeito. Sai daquele jeito, né? Meio musicado, um negócio assim. Às vezes que é a letra que fala. Pode parecer que são absurdas as perguntas que eu faço, mas tem uma razão. Para mim nunca são. As pessoas que estão em casa... Até porque a gente leva isso muito a sério, né? Isso, as pessoas que assistem, eu tenho certeza, porque a gente entra numa simbiose aqui, acredite ou não, então a gente está todo mundo junto. Você que está em casa, você que está aqui, todo mundo que está no estúdio aqui também. Então, muitas vezes o que a gente fala aqui, por mais incrível que possa parecer, dá muitas respostas para as pessoas que estão em casa e para nós mesmos aqui. Porque a gente encontra explicação que a gente não encontraria em lugar nenhum. De repente tem esse, puxa vida, então esse negócio que eu já vi alguma coisa parecida, uma coisa se juntou com outra e deu um som. Estou falando uma coisa hipotética. Puxa, tá lá aqueles dois ali falando exatamente isso. É para a gente ver assim que a realidade humana, ela assim, não tem nada a ver com o que a gente entende como dia a dia. Por assim, Cabral, quando veio para cá e foi descer... Olha, antes que fuja do assunto, entrou num assunto aqui muito bom, que se trata-se sobre a língua lagatina, língua vatã, língua sensa. Vamos segurar um pouco aqui na língua lagatina, tá? A língua lagatina, que é a língua, como ele falou, rupestre, né? Rupestre, não está sendo bem, mas você entendeu o que eu quero dizer? É interessante entender que essa língua era uma junção de letras que são números. São letras que são números que emitem som. Então há uma grande curiosidade entre hoje os seres humanos ficar tentando entender o que houve em Inácio Pitio, o que houve ali, as construções de pedras de mais de 50 mil toneladas, como foi construído aqueles templos, onde pedras caminharam por mais de 200 quilômetros, 2.000 quilômetros, por aí seja, até chegar no alto de uma montanha, com que ferramenta, com que, ou seja, qual estrutura de que se usou de maquinários para conduzir, para transportar, para cortar, para elevar, para fazer erguer. Então, dentro dessa explicação, vem a teoria da construção através de sons, através de ferramentas usadas através de pronúncias de sons. Então eu vou aproveitar e vou colocar um breve comentário aqui de um outro vídeo de nossa querida, também ilustre, né, PhD Maria Pereda. Só um minutinho aqui que eu vou buscar já e já vamos voltando aqui. Estamos apresentando o programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Vocês estão entrando no programa Despertos, um programa que é a porta de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, internautas. Eu sou Mauro Dom Pedro e vou apresentar a nossa amiga, a PhD, escritora da trilogia
Sol Negro, Maria Carmen Pereira, que vai abordar o tema A Tecnologia do Som, um conhecimento a ser resgatado. Maria, seja bem-vinda novamente ao nosso programa Despertos. Boa noite. Boa noite a você, Mauro. Boa noite, Cris. Boa noite, Maria. Seja muito bem-vinda. Uma honra enorme estar contigo, viu? É muito bom estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. A Rádio Os Internautas agradece. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Maria, por que o conhecimento do som precisa ser resgatado? Esse conhecimento ele precisa ser entendido como uma tecnologia conhecida por povos muito antigos, digamos que é do tempo antes do tempo, como eu costumo dizer, que foi sendo perdido. Ele faz parte do que hoje se chama tecnologia limpa ou de ponto zero, utilizando a energia da própria Terra, acessada através de sons e frequências. Uma das formas de acessar essa energia da Terra e transformar em eletricidade e outras formas de energia é através das frequências. Além do Egito, em relação até ao povo judeu, consta no livro do Antigo Testamento, em 1 Reis 6:7, os registros da construção do Templo de Salomão. E lá já dizia que só os blocos de pedra da pedreira foram usados. Nenhum martelo ou machado ou qualquer instrumento de ferro foi usado na casa enquanto estava sendo construída. Essa façanha, ela foi realizada, contam as tradições talmúdicas, com o uso de uma pedra chamada shamir, que separava e cortava as pedras a serem moldadas por vibração, levitando-as no ar, assentando-as no lugar com o som. Até se fala, às vezes, do shamir como sendo o anel de Salomão, né? Essa tecnologia se mostra coerente quando vemos sítios megalíticos, como as muralhas de Cusco, no Peru, que tem cortes tão precisos e junções entre as pedras que você não entra nem um cartão de crédito entre elas. Acho que nem a água penetra naquelas muralhas, aquelas rochas pesam toneladas, centenas de toneladas e nada entra entre elas. Uma coisa que nem hoje a gente poderia fazer. Rochas com centenas de toneladas impossíveis de serem erguidas e cortadas com machadinhas e material de cobre ou bronze, que teoricamente se considera que elas pertenceriam à era do bronze, né, à antiguidade. Então isso é menos provável e mais razoável pensar que esses antigos, eles manipulavam a gravidade através do som, já que a ciência moderna, ela está começando a redescobrir esse tema, tal e qual mostram pesquisas feitas principalmente por grupos de cientistas independentes. Então, existe um livro chamado Um Tratado sobre o Fogo Cósmico, onde é dito: as leis que regem a construção de grandes edifícios e tratamento de grandes pesos, um dia vão ser entendidos em termos de som. Eles foram criados por meio da capacidade dos primeiros construtores em criar um vácuo através do som. Ou seja, esse vácuo, obviamente eu entendo que seja cancelar a gravidade. Na Caldeia, os magos caldeus, eles eram conhecidos por gerar uma força especial usando varas de ouro, com poderes de manipulação da energia. Até hoje, monges tibetanos se exibem, né, ou levitando sozinhos, levitando do chão, ou até levitando, entoando cânticos e levitando rochas. É conhecido até o cântico de 11 homens que se juntam, entoando coordenados até que atingem uma certa banda de frequência. E nesse momento, onde eles atingem essa banda de frequência, a rocha parece que perde o efeito da gravidade sobre ela e um dedo pode modificá-la. Então, sabe-se que o som tem efeitos e muitas experiências de cientistas, até na internet, no YouTube, a gente vê o efeito de som sobre objetos que levitam. Então, é um conhecimento que está começando a ser relembrado. Muito bom, hein, Mauro? Olha só. Muito bom. Atenção, esse conhecimento, esse entendimento que está voltando, que está sendo restaurado, desta consciência, tem a ver com a limpeza e a purificação que cada um ser humano está se encontrando consigo mesmo e entendendo que você é a chave, você é a fonte,
Você é esse canal. Não há religião, não há artefatos, não há mitologia, mas que você precisa esse conhecimento, esse entendimento, através de quem e de quê? Do Rua Ial, que habita em nós, que é o ser, que é o próprio fôlego de vida do Eterno, tá? Então é interessante ver a veracidade da língua largatina, aonde não havia ainda a corrupção, onde o ser humano agia de forma natural, direto com o seu Criador, sem manipulação de religião. Pessoal, nós temos uma aula aqui com a nossa professora, né? Maria Pereda. É isso aí. Maria, você poderia esclarecer para nós e para todos os nossos ouvintes as diferenças entre os termos vibração, frequência, solfédio, ressonância e simática? Sem o conhecimento desse correto sentido, pode dificultar o entender sobre o que nós vamos abordar hoje, falar aqui hoje? É bom diferenciar, então, você rapidinho, não vou ser chata aqui numa aula de física, né? Só para o pessoal poder entender quando eu falar uma coisa ou outra. Então, o que é vibração? A vibração é um movimento de um ponto alternado, oscilando em relação a outro ponto de referência, né? A frequência, ela já é uma grandeza física de onda, ela é ondulatória, ela marca eventos, ou ciclos, voltas, oscilações, em um determinado intervalo de tempo. Então, eu vou falar muito em hertz. Hertz significam ciclos por segundo. Então, quando eu falar ciclos por segundo ou hertz, eu estou falando em frequência. Quando eu falar solfejo, é uma frequência associada ao que se chama das 7 sílabas, que é o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E essas 7 sílabas são escalas tonais. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos solfejos, e o Pitágoras era um que gostava muito dos solfejos, né? Ressonância, os antigos usavam a ressonância para manipular a forma e a estrutura da matéria. Alguns acreditam que Pitágoras foi o pioneiro a relembrar o assunto. Na verdade, Pitágoras, ele conhecia isso das horas e de tantos meses e anos que ele ficou pendurado na biblioteca de Alexandria, né? Então essa foi uma redescoberta que Pitágoras encontrou e associou tanto os solfejos como a ressonância. Então a ressonância, especialmente, ela está focada na teoria da música e tem a ver com uma natural frequência que é natural do objeto ou da matéria. A gente chama isso de ressonância, é um fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais. Então você entra na mesma frequência daquela matéria que a representa. E aí, por isso, você pode manipulá-la. Então, a gente tem um exemplo muito interessante, que aconteceu nos anos 40, que é o caso da ponte de Tacoma Narrows, que passa no History Channel, passa no Discovery, que o pessoal construiu a ponte, era uma ponte bem grande, e no dia 7 de novembro de 1940, o vento muito forte entrou em ressonância com a ponte, e foi dando amplitude de onda, aumentando a amplitude. O que aconteceu é que a ponte vibrou, ondulando durante horas, até que ela se partiu e caiu, né? Então toda a tecnologia de construção de pontes tem que estudar hoje em dia a ressonância do vento com a ponte, porque se o vento entrar em ressonância, ele destrói a ponte, fazendo ondular. Então os antigos sabiam disso. Eles sabiam que podiam, por ressonância, manipular a matéria. A simática já é o estudo das ondas e está associado ao padrão físico produzido pela interação das ondas sonoras em um meio. Então você tem o quê? Ondas sonoras produzem formas. Ressonância desmonta, desfaz, quebra, ou até, em alguns casos, desmancha, como se estivesse transformando rocha em geleia. E a simática faz com que a imagem se forme. Com certeza os antigos usavam ressonância.
É importante nós entender essas imagens. Tudo são imagens, né, mostradas aqui, que são sons. Isso aqui é sons, entendeu? Isso aqui é através da tecnologia. Hoje os sons, o som, a ressonância magnética, então através do eletrônico, a ciência consegue se ver isto, né? Interessante, porque entenda que cada letra é número. Cada letra é número. Então, eu hoje sou comentado nas redes sociais que eu escrevo com letras maiúsculas. E sempre quando eu dou uma vírgula ou uma exclamação, interrogação, eu afasto da palavra. Eu não deixo colada. Isso é um erro dentro da regra gramatical latina, vulgata, portuguesa. É um erro. Mas dentro da minha consciência hoje, através do Ruayal, o fôlego do eterno, fôlego de vida, eu entendi que as letras minúsculas, elas passaram a existir por causa da latina vulgata. Mas dentro das línguas antigas, as letras primórdias, como estamos falando aqui dos largatinos, da língua senza, da língua vatã, é interessante como o hebraico e outros alfabetos antigos, eles não têm letras minúsculas, assim como no alfabeto do hebraico moderno. Hoje ele contém consoantes e maiúsculo, não tem minúsculo. Então é interessante vocês entenderem que essas fotos como mandalas, isso aqui é som, são ressonâncias de som, e cada nota de som é um número, e cada número é uma letra. Por isso eu entendi que o governo religioso criou a letra minúscula para se enfraquecer o poder deste conhecimento, desse entendimento que as raças primórdias tinha esta ciência, tinha este domínio, a qual hoje nós não temos por causa da corrupção. E simática, ao mesmo tempo, para gerar aqueles muros que, na minha opinião, eram formados desmontando as rochas, gelificando-as e aí reestruturando-as. Pode ver o padrão delas, são padrões formadores de cristais, como se eles se cristalizassem novamente. Essas são as mais antigas. Não estou nem falando por exemplo, das pirâmides do Egito. Eu estou falando em formações que se encontram em Pumapunco, Tiwanaku, se encontram em Cusco, no Peru, que são fantasticamente visíveis, que elas foram reformuladas, reestruturadas. Olha só, pessoal, que maravilha. Então, Maria, nos fale sobre vibração, frequência, solfégios e a ressonância universal aplicadas à nossa vida. Bom, a vibração ela é tudo, né? A vibração é tudo e tudo é vibração. O que existe além dela é apenas uma ilusão da percepção da vibração, realizada pela mente da Terra, né? Depois do processamento do cérebro sobre os inputs dados pelos nossos órgãos sensoriais. Cada vibração tem sua própria frequência. Ao expor o corpo e a mente às frequências dos solfejos harmônicos, que é a parte da frequência com escala de tom, você pode facilmente atingir um senso de equilíbrio e cura profunda. As frequências solfejo, elas devem ser alinhadas com os ritmos e tons que formam a base do universo. Então, essa antiga escala, ela é parte de uma sequência de 6 tons de frequências eletromagnéticas, chamada de escala solfejo original. Essas frequências específicas, elas foram redescobertas. Eu escrevo sempre esse termo porque elas foram, sem dúvida nenhuma, redescobertas em 1974, durante uma experiência que o Dr. Joseph Puléu,
ele ficou maravilhado e redescobriu essa escala de tom ligada ao ser humano. Sabemos por trabalhos que são publicados que essas frequências originais são consideradas eficazes para minimizar a dor emocional e facilitar a mudança, ajudar uma pessoa a se conectar com a mente divina, reparar o DNA, tornando mais expressiva para resolver situações de problema, aumentar a intuição, entre outros pontos. Através do som, esses tons podem ajudar canais de energia para se manterem abertos e manter a força vital, o Qi, fluindo livremente através do sistema de chakras. As sintonias de solfejo, ela é uma ferramenta poderosa para atingir esses níveis. Vou até dar um exemplo aqui, como ele é interessante o solfejo, como é bonito o som dele. Eu vou dar um exemplo da base do chakra, que nós temos, são vários chakras, e o da base tem um som lindíssimo, que é um som bem parecido com o do sino tibetano. Esse aqui é 174 Hz. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Perfeito, Maria. Agora eu vou dar um toque do 528 Hz, que é o da frequência do DNA. Então ele ativa o DNA para maiores comunicações e maiores conexões. Eu gosto muito desse. É um som lindo. Nossa, lindo demais. Esse entrou na alma, viu? Agora eu vou dar o que mexe com a glândula pineal, que é 741 Hz, em Sol. Olha como ele vai aumentando a frequência, vai diminuindo a banda, né? E vai sendo cada vez mais fino o som dele. Perfeito. Olha, agora o último aqui é 852 Hz lá. Olha que lindo. Fantástico, esse daqui atua no chakra da coroa. Sim. Então, essa sequência que eu dei foi aumentar a conexão da pessoa com a espiritualidade. Foi uma sequência de trazer de baixo para cima, ativando o DNA. Então, os solfejos harmônicos, eles são usados até pelos tibetanos. Eles têm um conhecimento muito grande com aqueles vasos, né, tibetanos. Muito interessante, muito interessante. E realmente, essa frequência mexe com a gente, né? É lindo, eu acho demais. É lindo e mexe, você sente vibrar alguma coisa dentro da cabeça na hora que você tocou esse da glândula pineal. Se usar junto, por exemplo, 528, que eu gosto muito, com 741, unir com o Sol e as duas frequências, viu? Ele ressoa dentro da caixa craniana, né? Faz muito bem, com certeza. É verdade. Nossa, muito legal, muito bom. Maria, então as músicas geram esse efeito? Esse efeito positivo que nós estamos mencionando aqui, as boas músicas geram sim as harmônicas que usam os solfejos corretos. Então, vamos melhorar essa informação, né? Mediante as frequências sonoras contidas em uma música, nós podemos modificar o funcionamento de um ser vivo, ou seja, melhorar até curar o corpo humano. Os antigos povos e civilizações, eles conheciam o poder da música e do som. Entretanto, algo aconteceu que alterou esse poderoso conhecimento, mudando a frequência da música de 432 Hz, ciclos por segundo, né, originais, para os atuais 440. Parece que é uma coisa boba, mas esse elemento da diferença gerou um probleminha grave, porque o elemento integrante do nosso universo, digamos assim, essa frequência com o nosso corpo humano, ela está interagindo exatamente em 432 Hz. Então, nosso corpo, a energia que o faz ficar harmônico e a energia do universo, eles vibram em 432 Hz e nós estamos harmonicamente conectados a isso. Nós oscilamos e vibramos nos princípios de propagação e ondas harmônicas naturais dessa frequência que nos unificam a propriedades da luz, do espaço, matéria, gravidade e incluso do eletromagnetismo. O nosso corpo, ele circula a energia elétrica e eletromagnética. Então nós temos circulação da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então isso altera todos esses padrões. O Sol, Saturno, a Lua, a Terra exibem proporções matemáticas, incluso
do número 432. Parece que é uma coisa meio maluca de dizer, mas o número 432 e a frequência 432 são fundamentais para que a mente se harmonize com a natureza e esteja em paz. Então, um concerto musical em frequência de 432 Hz, ele pode ter profundos efeitos positivos sobre a consciência e sobre o nosso corpo celular. Ao sintonizar instrumentos musicais nessa frequência, e não nos 440, que foi colocado a partir da Segunda Guerra Mundial, nós podemos sentir uma frequência de conectar a consciência à ressonância natural. O termo é esse. Com 432, a gente entra em ressonância com a natureza. O universo tem uma vibração ou solfejo de 432 Hz. Esse é o ruído do universo. E estando os instrumentos afinados nessa frequência, permite que sincronizemos a consciência, o ser humano, com a energia universal. Então, essa frequência de 432 Hz vibra nos princípios da geometria sagrada e o número de ouro, ou a fração áurea, o Φ, né, que é 1.6180, unificando as propriedades da luz, do tempo, do espaço, gravidade, eletromagnetismo com a biologia, o código do DNA, alinhando tudo isso à consciência. Então, essa frequência associada à perfeita conformação da geometria sagrada é uma das chaves do universo e da realidade onde vivemos, ou a gente acredita viver, né? Desde o século XIX, vários movimentos musicais eles estão ligados na história, onde demonstra uma tendência na alteração desse solfejo, tendo se solidificado durante e logo após a Segunda Grande Guerra. Então, isso foi feito mais ou menos em 1939. O solfejo Lá, 440 Hz, tornou-se oficialmente a frequência de ajuste para todos os instrumentos musicais em todo o mundo. A Organização Internacional de Normalização, a ISO, finalmente aprovou em 1953. Estranho isso, porque essa frequência de 440 fez com que vários músicos, inclusive o professor do Conservatório de Paris, escrevesse um referendo assinado por 23 mil músicos franceses, solicitando a preservação do solfejo 432 Hz, para conservar a harmonia musical com a vibração da música do universo. Sem sucesso. Por que isso foi alterado? É estranho. Desde então, a gente usa a frequência harmônica de Lá, 440 Hz. As obras clássicas antigas foram compostas com essa frequência. Não é à toa que a gente ouve Mozart e coloca Mozart para criancinhas, e estando em 432 Hz, porque Mozart compôs para isso, faz tão bem para os bebês, né, que ouvem Mozart, as mães grávidas que ouvem Mozart com essa frequência na sua barriguinha, causando paz e sentimentos de bem-estar e conexão. Que interessante, hein, Maria? E uma informação preciosa que nós nunca tivemos, pelo menos assim, dentro da mídia, né? Que foi alterado. Músicos, né? Você acha, antes de eu ir para a próxima pergunta, a sua opinião que tem alguma coisa de proposital aí ou não? Eu acredito que sim, porque tudo que está sendo feito ultimamente visa exatamente o controle da mente. E se você pensar em 1939, os alemães tinham um trabalho fortíssimo para o controle da mente. E isso foi aproveitado por outros povos do mundo, né? Outros líderes mundiais. Então, esse controle da mente é muito facilitado quando você cria uma desarmonia do processo da conexão. Então, eu não duvido que tenha a ver, sim. Muito interessante, hein, pessoal, essa informação. Mas eu vou passar para a pergunta seguinte. Maria, o Pink Floyd era um dos que usava a frequência certa? Esse era um dos bons, né? Existem músicos... Da minha época, hein, Maria? Acho que ainda não morreu não, tá vivo, né? Existem músicos que buscaram voltar a essa frequência original, e eles tinham um foco maior, né? Um outro foco que era realmente espalhar a energia, espalhar uma sensação de conexão. O Pink Floyd era um deles. Durante os concertos ao vivo, a música dele era capaz de mover grandes quantidades de energia.
e produzir uma expansão do potencial de desenvolvimento interno em cada um de nós, incluindo nossos talentos naturais. É fantástico assistir um concerto do Pink Floyd, e mesmo em vídeo, a gente sente esses benefícios dessa energia harmônica gerada. Você vê o comportamento do público no concerto Pink Floyd. É uma coisa, assim, incrível, positiva, extremamente positiva. Olha, que bacana, hein? Ó, fica a dica aí, hein, pessoal. Verdade. Pink Floyd é muito bom. Eu, particularmente, sou muito fã dessa banda, né? Também. Principalmente quem assiste aquele show ao vivo Pulse. Nossa Senhora, meu Deus. É verdade. É fantástico. Maria, as propriedades sônicas das rochas fazem parte de um conhecimento perdido? Sem dúvida, que pena, né? A gente tem, assim, o conhecimento, ele é adquirido em ciclos em que a humanidade se expande em conhecimento, e ele é perdido quando a humanidade volta na parte da regressão, que é um ciclo de evoluir e involuir. Então, esse conhecimento das propriedades sônicas das rochas, ele faz parte dessa involução, ele se perdeu e agora estamos evoluindo novamente, a era do ouro se aproxima. Então, eu costumo dizer que ele era conhecido no tempo antes dos tempos oficiais, né? Repito isso sempre, pois a história do homem civilizado, ele oficialmente conta aquela historinha de 5.000 a.C., né? Estamos falando de uma história que é muito, muito anterior a isso, seguindo uma era em que houveram várias raças na Terra que... Interessante ouvir, presta atenção no que a Maria Pereira está falando, né? Que antes as raças antigas, as raças primórdias, quando eu estou falando raças primórdias, eu não estou falando nos fenícios, eu não estou falando de hebreus, eu não estou falando isso aí não, tá? Estou falando antes que houvesse o Éden, antes da Atlântida. Interessante você entender que a história que nós estamos falando, nós estamos no nona parte já da história, através de, usando aqui os nossos amigos, claro, pesquisadores renomeados, como do programa Vida Inteligente. Damos uma pausa lá e estamos aqui pegando aqui, entendendo o que é som, para entender o que é que os largatinos falavam, através de som, de letras, acordes, né? Para você entender o que é o Ruprecht, né? Ele está se referindo, para você entender como houve as construções, como houve a evolução, e que é uma mentira dizer que o povo não era evoluído, que o povo era um povo fraco, que o povo era um povo que não existia o fogo, que não existia ferramentas. Entenda, a tecnologia que existia, que hoje ainda é notório diante desse conhecimento através da tecnologia. Hoje está chegando-se esta consciência, tá? E não se esqueça, tá? Do símbolo de Ophir, que é o símbolo, né, da ciência quântica, que é o símbolo de Ophir, que é o 666, que não deixa de ser o símbolo sagrado, tá? Símbolo sagrado. Que eram extremamente evoluídas. Mas o que acontece hoje em dia? Os arqueólogos descobriram propriedades sônicas nas rochas, incluso de Stonehenge. Eles estão começando a, digamos assim, iniciar um processo de redescoberta. De acordo com especialistas do Royal College of Art de Londres, algumas das pedras soam como sinos, tambores e gongos. Essas pedras azuis de Stonehenge, elas têm vibrações especiais mesmo, elas são chamadas de pedras sônicas. Podem ter sido especificamente escolhidas por causa dessa energia acústica que elas produzem, o que significa que elas podem fazer uma variedade de ruídos que variam de metal até som de madeira e uma série de notas, isso sem saber acioná-las corretamente, né? Então existiam rochas locais abundantes que poderiam ter composto Stonehenge, mas os arenitos do país de Gales foram considerados especiais pelas suas capacidades sônicas, essas pedras azuis, né? Razão pela qual as pedras foram transportadas de um local tão distante, não teria lógica, né? Para colocar ali numa região que é considerada um vórtice da Terra, um dos chakras da Terra. Os mesmos efeitos foram comprovados na África do Sul pelo fantástico pesquisador Michael Tellinger, que eu aconselho que pesquisem a respeito desse homem, que ele é espetacular.
o maior especialista sobre os efeitos sônicos encontrados em rochas de arenitos da atualidade, com formatos parecidos com guitarras. Ao longo de toda a África do Sul se encontram milhares de construções que são similares a Stonehenge. O pessoal fala de Stonehenge na Inglaterra, e esses henges, eles estão pelo mundo todo. E principalmente na África do Sul, você encontra centenas de milhares deles espalhados pela África do Sul, e muitos já foram até destruídos. Segundo Tellinger, através desses sônicos emitidos pelas rochas em formato atípico, né, esses sítios, esses henges da África do Sul, datados de mais de 12 mil anos atrás, funcionariam como geradores quânticos de energia. É exatamente o que se chama hoje na física quântica de Quantum Field Generators. São geradores quânticos de energia, e lá na África do Sul eles têm até esse formato de 8 células incríveis, vistos só de cima você consegue perceber isso. São gigantes as construções dessas pedras sônicas. O Michael Tellinger bate com formações de pedras em cone que se encontram ao lado dessas pedras que têm um formato de guitarra, é muito interessante, e o som delas é espetacular, parecem sinos tibetanos. Olha que maravilha, né? Bom, conheci... Nós vamos dar uma pausa aqui no estudo, claro que nós vamos voltar. Vamos voltar, certo? Para o pesquisador daqui, nossa história, que é a história da raça humana. Aquilo ali foi só para você entender o que estamos querendo falar sobre a língua largatina, né? A língua dos povos antigos. Antes até mesmo dos Atlântidos, antes que houvesse até os, propriamente dito, o povo Lemúria. Vou soltar mais um pouco, já estamos nos 46 minutos. Vamos segurar mais um pouco aqui para a gente chegar mais, para não perder o fio da meada, ok? Em Porto Seguro, veja como é que é interessante. Primeiro, quando então Amenófis IV, que era um rei divino, ele tinha 2 ministros, 2 colunas, né, e que eram o próprio Cabral e Colombo. Tá? Aí depois eles vêm e fazem aquela festa toda lá na Europa tal, e resolvem vir para cá participar desse processo aqui do descobrimento do Brasil, quer dizer, trazer a mônada ibérica para cá, né? Aí Cabral, quando desce em Porto Seguro, então ele vem e traz uma pedra que tem a ver com a própria Atlântida e que viria a ser usada 424 anos depois da chegada dele aqui no Brasil. Ele traz essa pedra e leva para Itaparica e entrega para determinada pessoa. 1924? Não, em 1500 Cabral traz e leva em Itaparica. 424 anos depois, você falou? Exatamente. Tá. Isso. E aí você chega em Itaparica era a região, assim, o centro dos tapuias, que detinham conhecimento esotérico muito grande, e o chefe daquela região se chamava Taparica, Murubixaba Taparica, né? E aí o Taparica, a filha do Taparica foi a que casou com o Caramuru. Sim. E aí então o Caramuru, ele foi o primeiro europeu a pisar no Brasil, a se estabelecer no Brasil, porque ele veio na Caramuru era europeu? O Diogo Álvares Correia. O Caramuru. Ele foi chamado de Caramuru, que é Moreia, não tem nada a ver com o cara que gosta de fogo, negócio assim e tal. Só que daí ele veio com função manúsica, porque daí ele então, como o primeiro branco a vir para o Brasil, depois da questão dos fenícios, então ele naufraga na costa, e com mais alguns, aí os tapuias, por mando do Murubixaba Taparica, matam todos, menos o Diogo Álvares Correia, que tem o mesmo sobrenome do Pedro Álvares, porque é Diogo Álvares Cabral Correia. Não sabia do Correia? Correia? O Cabral tinha Correia? Não. O Diogo, o Caramuru, tinha o sobrenome do Cabral. Ah, sim, tá. É porque o Cabral, assim, ele era um Kumara e ele veio com a função específica. Ele veio para cá, descobriu o Brasil, entre aspas, aí foi para 2 lugares na Índia, voltou para Portugal e ficou no anonimato até morrer, ou até sumir, né? Então, aí vem o Caramuru, não é? O Diogo, aí o cacique dá a filha dele para o Caramuru, então nesse caso ele começa a ter uma série de filhos, né? Que é ali que se iniciou a verdadeira raça brasileira do ciclo atual, que quando o europeu veio se mistura com uma princesa, né? De origem tapuia,
né, que tem a ver com tupi, que é misturado com cário, que é misturado com fenício, que é um rei Atlântico. Isso que dá a raça brasileira. Um ramo da raça brasileira. Um ramo. Aí depois então vem todo os outros, né, as outras tônicas da Europa vêm para cá e começa a haver essa miscigenação para gerar isso que é aqui hoje. E além disso já tinha no Brasil o fenício, o cário, o tupi e a própria semente do manu. O egípcio voltou para o Brasil ou não? Os egípcios ficaram no Brasil por quase 500 anos. Não, o Brasil gerou os egípcios, que nós já falamos aqui. Eles retornaram para cá depois? Sim, ou não? muito. A gente falou na semana passada, eles ficaram por quase 500 anos vindo para cá pegar material em Niterói. Nishtalhan, o caminho iluminado pelo sol. Niterói tem um nome, repete aqui? É Nishtalhan, Nishtalhan. Tudo não aparece nada por acaso. E por falar nisso, naqueles que eu estava te falando lá nos bastidores, o que eu andei lendo ali, que nós abordamos um programa aqui, mas ele não saiu como eu queria que saísse na época, talvez não era para sair como eu queria, a etimologia das palavras. Ah, sim. É impressionante. Todas as palavras que nós falamos, tudo que está escrito em algum lugar, tem um outro ou verdadeiro sentido, né? A composição delas é uma coisa maluca, que você interessantíssimo. Por exemplo, os cários, quando eles criaram aqui no Brasil aí a Federação dos Cários, né? É entusiasmante você. E aí então os cários eles pegaram e criaram castas, né? De pessoas que lidavam com o artesanato. Sim. Né? Então, dependendo do tipo de coisa que você fazia, que aquele parte da população fazia, então ele tinha um nome. E aí tinha uma casta que era pana ou pato, alguma coisa assim, que era quem fazia a lista dos materiais, madeira e tal. E aí disso que deriva o cardápio. Cardápio. Significa deriva desse pessoal que era encarregado de fazer uma lista das coisas que podiam. Mas é impressionante, eu vi então, ali... E se pegar assim, qualquer nome, qualquer coisa no Brasil que tenha até carne o próprio nome do Brasil que nós estamos falando. Voltamos a Badesir então. Vamos voltar a Badesir, porque aí você vai ver como é que aparece então, o nome Brasil, que não tem nada a ver com o pau-brasil. A história diz que, bom, Brasil nas tradições antigas, né? Bom, vamos ter que dar uma parada aqui, tá? Mas o que é muito interessante, né, que nos fortalece, nós que somos nascidos de Yahshua, que quer dizer nascidos da salvação do Eterno, Criador Soberano, Yah, que é conhecido também como Yud-Re, Vav-Re, YHWH, também, transliterado. É interessante você entender que existe a raiz da fala humana, existe na raiz da fala dos animais, que é a língua Vatã. E ficamos aqui dentro desses parênteses, que chama-se língua sagrada, a Senza, língua sagrada Vatã, que é a língua dos animais. E claro que eu vou colocar para vocês estes links dentro das postagens, como sempre eu tenho feito, acompanhando lá na postagem no Facebook e também acompanhando essas postagens desse vídeo. Esse já é o número 9, já é o 9. Claro que aqui é porque eles estão em vídeos de 2 horas de duração, esses estudos, e eu estou repartindo, procurando algum outro documentos, como agora há pouco de Maria Pereda, falando sobre som, falando sobre acordes, falando sobre as letras, números, e por isto eu digo que é corrompido escrever com letras minúsculas. Muito cuidado com os acentos, usar acentos sim que precisa do tom, do som, né, para que haja assim a pronúncia. Mas muito cuidados, porque muda o sentido, muda o som, muda a frequência, muda o sentido da origem da palavra. Existe, interessante que até o Eustáquio aqui, ele se espantou em saber que é importante a raiz, a origem, tá? Então, nisso que o grupo do Conhecereis, que muitos dizem, são seguidores do nome, são seguidores de coisas de besta, fúteis, que o Criador Eterno não está ligado nem preocupado com essas coisas. E por isto, o ser humano, por deixar desta natureza primórdia, se contaminou-se e por si próprio se corrompeu e se afastou
afastou-se dando crédito a mitologias de religiões. Vamos dar uma parada aqui, ó, já estamos nos 54 minutos, claro que eu vou continuar daqui, que eles estão voltando para a história Brasil, deram um pouco de vasto, né? Assim que também como eu saí para falar sobre som, sobre letras corrompidas, e que tudo nós precisamos, como é uma restauração da consciência. Claro que eu não poderia enfatizar este assunto para que nós venhamos a buscar essa raiz que está dentro de nós. Ah, mas isso é há muito tempo. Não, não é muito tempo não. Está aqui, está conosco, ainda vivo, agindo em nós. Tá bom? Com isto eu digo a todos, sejam todos abençoados. Tá? Não precisa dar like, não precisa curtir, não faça isto. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Compartilhe no Facebook. Faça isto para que mais pessoas tenham esta consciência, esta regeneração deste ser humano perdido na história, mas que a história existe e que é verdadeira. Então, Shalom a todos, que quer dizer salvação eterna, e sejam todos abençoados em nome do eterno Criador, soberano, Yahweh. Shalom a todos, aleluia.